Gravando. Então, esse aqui era um dos exercícios. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Aqui a fonte está ao contrário. A gente vai trabalhar só circuitos com uma fonte, tá? A complexidade dos resistores não não existe limite, né? Agora a fonte vai ser só uma. Nossa corrente total sai aqui, ó, esse ponto. Deixa eu ver quem mais está digitando no chat. Não vai. O Gabriel já falou comigo já, Nayane. Tá tudo tranquilo, tá? Já resolvi com ele. Eu vi, infelizmente. Ele perdeu o avô dele. E força lá pro Gabriel e pra família. Tá. Ó, a corrente sai aqui, né? Da fonte. Tá todo mundo enxergando bem, tá pequeno, tá de boa? Vou tomar como um sim. Então aqui a gente tem um nó. Beleza. A gente tem um nó aqui. Essa corrente, ela vai chegar nesse ponto aqui, ela vai dividir. Parte dela vem pra cá, outra parte dela vem pra cá. Essa parte aqui que eu vou chamar de corrente no resistor 1, repara que ela passa só no resistor 1 e depois ela vai chegar nesse ponto aqui. Como ela tem que ir para o negativo, não tem por que ela voltar para o circuito, né? Ela vai simplesmente voltar para cá. Então a gente vai deixar ela para depois, que simplesmente 80, ou a corrente aqui seria 80 dividido por 10. É um resistor que está em paralelo com a fonte aqui, também simples. Vamos olhar aqui nessa outra parte do circuito, a encrenca que a gente tem. Chegou nesse ponto aqui, ó, eu tenho uma divisão de corrente para esses três ramos aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Isso, Ana. Aqui, aqui, aqui. Certo? Se a corrente está dividindo, eu caracterizo qual tipo de circuito? A dividindo é paralelo, né? Circuito em paralelo. Então ela divide aqui no mesmo ponto, né? Eu falo mesmo ponto por quê? Porque não tem resistência aqui, ó. Então eles estão conectados ao mesmo ponto, mesmo visualmente aqui estando separados. Eu poderia ter, por exemplo, puxado aqui um condutor, ó, para esse resistor do meio e ter descido só aqui, ó, sem ter isso aqui. O efeito é o mesmo ponto, tá? Então a gente está aqui no mesmo ponto, a corrente dividiu. A corrente se dividiu. Essa corrente aqui, parte dela vai passar por resistor de 4 ohms e vai chegar nesse nó. A outra parte passa no resistor de 8 ohms e chega no nó. E a outra parte da corrente que sobra, a parcela que sobra, né, fora essa corrente que vem por aqui também, ó, ela tem que passar por um resistor R8 e o resistor R7 para poder passar, para poder sair no nó. Então ela vai circular aqui e sai no nó aqui. Pergunta para vocês, para a gente avaliar melhor. Se eu tirar esse resistor R4 daqui, para de funcionar R5, R6 e R8, R7 e R8, perdão? Não. Não para. Outra característica do circuito em paralelo, né? Se eu retirar R5 aqui, para de funcionar R4, R7 e R8? Também. Não. Não. Se eu retirar o meu R8, R4 e R5 param de funcionar? Não. E o R7? R7 para. R7 para. Por quê? Ele tá sério. Beleza. Então a gente tem um arranjo em paralelo, né? Aqui eu tenho 3 ramos, né? Ou 3 laços, como o pessoal fala. Só que em um arranjo desse, em um ramo desse, eu tenho um arranjo em série. Então vem aquelas recomendações, dá prioridade para o paralelo, exceto se eu tiver série no paralelo. Então essa parcela da corrente aqui, ela tem que passar, isso aqui é uma porta END, né? Uma porta E. Tem que passar por R8 e por R7 para poder sair do nó. Se eu tirar R7, né, se meu R7 for zero, lá fazendo analogia com eletrônica digital, se meu R7 for zero, sua saída vai ser zero. Se meu R8 for zero, sua saída vai ser zero. Não vai haver corrente. Para que a corrente circule aqui, tem que ser 1 e 1. Os dois tem que estar aqui. Então a gente tem um série dentro de um paralelo. Depois essa corrente vai chegar nesse ponto aqui, vai alimentar meu R3.
Foi uma perguntinha aqui. Se eu tirar esse R3 daqui, ó, o que acontece com R4, R5, R7 e R8? Tirei meu R3. O que vai acontecer com R4, R5, R7 e R8? Esse, esse, Morrer? esse. Oi? Vocês vão morrer? Morre todo mundo. Porque todas as correntes que se dividiram por esses três ramos aqui, ó, elas vão sair em um ponto comum. Esse ponto comum alimenta R3 e precisa fluir por R3 para voltar para cá, ó, para cair na minha outra malha. Ou seja, R3 está como com o equivalente desses 4 resistores aqui, ó. Tá sério. Tá em série, né? Então eu tenho, ó, um arranjo em paralelo, né? A gente tem a divisão de corrente que caracteriza um circuito paralelo. Eu tenho esse cara e esse cara aqui em paralelo. E esses dois estão em paralelo com esse série. Quando eu matar essa malha aqui, ó, eu vou ter um resistor só. E esse resistor depois vai ficar em série com R3. A outra parcela da corrente que a gente tem, ela vai vir aqui por R4, né? Não R4, não, R9. Alimenta R9. Depois, para ela sair aqui no nó, nesse ponto, ela tem que passar por R6, não tem? Se eu tirar R6 aqui, R4 funciona? Não. Não, então é mais um série dentro de um paralelo que a gente tem. E depois essas correntes dessa malha aqui, ó, e dessa malha aqui, elas vão chegar nesse nó. E para retornar para a fonte, existe outro caminho que não seja passar por R2? Hum? Hum? Dá, Não. dá para chegar na fonte? Não tem jeito. Então, como que esse R2 aqui tá? Se eu tirar R2 aqui, o que acontece com essa galera todinha? Acaba tudo. Morre tudo. Então, o meu R2 está em série com o equivalente disso tudo aqui, ó. O que eu quero que vocês percebam, ó. Esses dois aqui são independentes dessa malha interna aqui, mas R7 depende de R8 e R8 depende de R7 porque estão em série. Toda essa galerinha aqui, ó, quando eu resolvo o equivalente dele, eu vou depender do meu R3 para funcionar. Então vai estar em série com esse cara. Meu R9 depende do R6 e o R6 depende do R9. Então a gente tem um arranjinho paralelo aqui porque ela divide, mas dentro do paralelo eu tenho outra série. Chegou aqui essas correntes, ó, todo mundo que está desse lado vai depender do R2. Então esse carinha aqui está em série. Série com essa malha, tá? Se eu tirar R2 daqui, ó, R1 morre. Se eu tirar R2 Não. daqui, R1 morre? Não morre, porque o R1 aqui ele é independente, ele está em paralelo com a fonte, ele vai continuar funcionando. Eu vou desligar todo mundo aqui, ó, inclusive o R2, mas minha fonte vai continuar alimentando o R1. Então a gente tem aqui, eu dividi claramente, né, essa parte de cá, onde eu tenho só o R1 que está simples de resolver, eu vou deixar ele quietinho lá, e a malha mais complexa que está da parte de cá. Então o que a gente vai fazer? Começa pelo paralelo, exceto se tiver série dentro de um paralelo. Se tem série, você resolve série primeiro e depois enxerga os arranjos em paralelo. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Mata esses séries aqui, ó. Esse série com esse série aqui. E esse série com esse série aqui. E redesenha o circuito. Nesse início é importante a gente redesenhar o circuito. Ah, mas eu consigo fazer sem redesenhar. Não tem problema. Deixando o desenvolvimento lá inteirinho, sem problema algum. Então eu vou redesenhar esse circuito aqui, utilizando, já simplificando. Eu vou chamar esses dois aqui, ó, esse aqui de RA, e vou chamar esses daqui de RB.
Vou converter esses dois resistores aqui em um resistor de 6 mais 2, que é 8, né? E vou converter esses dois resistores aqui em um resistor de 6 mais 4, que é 10. Vamos ver aqui o que virou nosso circuito. Minha fonte está aqui. Aqui minha fonte, ela alimenta simplesmente um resistor que eu chamei aqui de R1. Jesus, espera aí. Aí aqui, ó, a gente vai ter uma saída aqui, que é um R4. Essa aqui que é meu R8. E agora eu vou ter um resistor aqui só. Vou chamar de RA. Eles vão para um ponto em comum, que é o nosso nó. Esse nó alimenta o R3 e volta aqui para a malha principal. Dos dois resistores que eu tenho aqui do lado, R6 e R4, eu vou representar eles utilizando apenas um resistor que eu chamei de RB. E aqui eu tenho um resistor também em série, agora eu esqueci o nome dele, que é o R2. Vou pegar esse aqui para ficar mais bonitinho. Tá, então o que a gente tem aqui, ó? R1 de 10 ohms. Eu tenho a fonte que a gente chama de VCC de 80 volts. Um resistor ali R2 de 5 ohms. Resistor R4 de 4 ohms, R5 de 8. E aqui eu chamei de RA, que vai ser a soma de 2 ohms com 6 ohms, que eu vou ter 8 ohms também. Aqui meu RB, que é a soma de 4 com 6, eu vou ter 10 ohms. E o meu resistor R3, por enquanto está inalterado, 8 ohms. Então, a gente tem isso aqui, ó. Ah, mas eu não escrevi aqui quem que é RA e quem que é RB. Não tem problema não, a gente faz aqui, ó. RA vai ser a soma de R7 mais R8, que é igual a 6 mais 2, que é 8 ohms. Meu RB vai ser a soma de R9 com R6, que vai ser R6 é 6 mais 4. Beleza, deixa aqui no nosso desenvolvimento. Vamos avaliar aqui então. Agora, vamos de novo. Resolve os paralelos que estão puros, né? De início. Esse cara aqui, ó. Esse cara tá em paralelo puro com esses três? Se sim, por quê? Se não, por quê? Não, porque Não, tem- por causa do. Pode falar. Não, por causa do... Do R3 ali, não é? Isso. Por quê? Ó, esses três caras aqui, eles estão dependendo do R3. Então, eu não posso incluir esse aqui na conta de paralelos de R4, R5 e RA. Vai com o que você tem certeza, né? Depois, se você perceber que esse cara aqui está em paralelo, aí você faz ele com o resultante desses três aqui, mas vai no que é certo. R4, R5 e RA, dá para você perceber ó, que eles têm os dois terminais em comum para todos os três pontos, todos os três resistores, então mata eles primeiro. Então, é isso que a gente vai fazer. Primeiro aqui eu vou fazer o equivalente do R4, R5 e RA. Deixa RB quieto porque o meu R3 aqui está interferindo.
Aqui dá até para fazer de cabeça, ó. Se você seguir aquela regra dos resistores em paralelo de mesmo valor, eu tenho aqui 8 em paralelo com 8. O valor de 1 sobre a quantidade de resistores, eu vou ter um equivalente desses dois aqui de 4 ohms. Esse resistor de 4 ohms, gerado a partir desses dois, vai ficar em paralelo com o meu resistor R4, que também é de 4 ohms. Então eu tenho resistores de mesmo valor, né? Seriam dois resistores. Eu sei que o meu resultado desses três caras aqui vai dar 2. Não tenho confiança para fazer isso, professor. Vai de fórmula. Vou chamar aqui de RC, ó. Aquele RC a menos 1, né? Vai ser igual a R4 a menos 1, mais R5 a menos 1, mais meu RA a menos 1. Resultado da mesma coisa. Eu vou ter 4 a menos 1, mais 8 a menos 1, mais 8 a menos 1. Eu vou escrever o resultado aqui já. Deixa eu pegar minha calculadora. Uma hora ela vem. Ó, 4 a menos 1, mais 8 a menos 1, mais 8 a menos 1. Igual, eleva a menos 1, de novo, não esquece, igual, deu 2. A gente já sabia, mas não tem segurança para fazer daquela forma, sem problema. Então, eu vou redesenhar o circuito aqui. Vou dar um Ctrl C aqui, ó. Com Ctrl V de cá. O que eu fiz aqui? O que a gente fez aqui então, ó? Eu matei esse cara e o do meio, né? E converti em apenas um resistor de 2 ohms. Chamei de RC. Deixa eu matar esse nodo aqui. Opa. Precisava isso tudo, né? Tá. Beleza, a gente tá simplificando o nosso circuito. Vamos olhar aqui. Posso fazer o paralelo agora, o pessoal que deve estar ansioso de fazer o RB com essa malha aqui. Dá para fazer o RB com RC? Ou RB com R3? Ainda não. Ainda não. Prioridade é para o série dentro do paralelo. Então aqui eu tenho um R3 e um RC, que eles estão em série dentro de um arranjo em paralelo. Vou chamar isso aqui de RD. São esses dois aqui, ó. Vai ser meu R3 mais o RC. Eu vou ter 8 mais 2. Eu vou ter 10 ohms. Então eu vou redesenhar de novo aqui. Precisa redesenhar, não é obrigatório, professor? Não, não é. Eu gosto de fazer o passo a passo, principalmente nesse início aqui. Dá para fazer isso mentalmente. Depois de um tempinho fica tranquilo. Então matei esses dois caboquinhos aqui. Vamos minha borracha. Vamos minha borracha. Isso. E agora tem um resistor aqui RD de 10 ohms. Aqui dá para usar a regra. Vamos usar a regra aqui, ó. Eu tenho. Não mexe com esse cara que tá em série, deixa ele quieto, vai resolvendo aqui, que isso aqui vai virar um cara em série que vai ficar em série com esse R2 aqui. Então vai no paralelo. Segue o que a gente recomenda. Eu tenho RD e RB em paralelo. Dois resistores de mesmo valor. Estão vendo aquela regrinha lá da resistência, né? Em paralelo. Eu vou ter 5 ohms de resistência aqui.
Ó, então a gente vai colocar aqui que o meu RE vai ser o paralelo. Se quiser colocar essa notação aqui também pode. Eu não usei antes, não, mas não tem problema. A gente vai usar a regra de R sobre N, que é o valor de uma das resistências, né, porque são valores iguais, dividido pela quantidade de resistores. Vou ter aqui 5 ohms. 5 ohms, então, vou redesenhar de novo. Convertemos esses dois caras, então, para um resistor que eu chamo de RE, no valor de 5 ohms. Como que agora estão associados R2 e RE, gente? Um tá série com o outro. Série. Beleza. Tá em série. Então eu posso simplesmente somar. Vou chamar de RF. Vai ser a soma de R2 mais o nosso RE. 5 mais 5. Tem 10 ohms de resistência. Então vamos redesenhar aqui. Não é Ctrl X não. Ah, não podemos copiar o conteúdo. Copiou. Vou apagar isso aqui. Só para lá. E agora a gente tem aqui, ó, um resistor RF com valor de 10 ohms. Agora é só somar R1 com RF? Diga lá. Como que eles estão aí? Estão em série, estão em paralelo? Um tá parado com o outro, né? Está em paralelo. A fonte está no meio, mas eles estão em paralelo. Se quiser redesenhar, pode pegar esse R1 aqui e colocar aqui, ó. Vai ficar em paralelo, tá? Se tiver dúvida, tira o R1 daqui, ó. RF para de funcionar? Não para, porque minha corrente vai fazer isso aqui, ó. E vai voltar para a fonte. Tira o RF. R1 para de funcionar? Não para, porque minha corrente vai seguir por R1 e vai voltar para a fonte. A gente tem um nó aqui caracterizando um arranjo em paralelo. Então tem os dois aqui em paralelo. Esses dois em paralelo, a gente volta para aquela regra também, para quem quiser usar. Tem dois resistores de mesmo valor em paralelo. Então nossa resistência equivalente aqui, ela vai obedecer aquela regra lá de R sobre N. O valor de um dos resistores é 10, por dois resistores, eu vou ter 5 ohms de resistência. Então, nosso circuito vira isso aqui. Uma fonte aqui. Vou colocar o resistor na esquerda, mas poderia estar na direita também. Tanto faz. E uma resistência equivalente de 5 ohms. Minha fonte tem 80 volts. Meu circuito está fechado. Dá para ter mudado a cor, hein? A máquina hoje está uma carroça. A corrente sai aqui normalmente, circula pela fonte, e é essa corrente que eu peço lá no exercício, né? Corrente de tensão sobre a resistência. 80 volts dividido por 5 ohms. Eu tenho quanto? 80 por 5, gente. 16? 16, certeza? Dezesseis? Sabe? 16. 16 amperes. Resposta então lá para o nosso exercício. Vamos ver se tem. 16 amperes.
Dúvida, pessoal? Nada? Beleza. Tudo tanque. Pronto. Segue. Vou pegar esse outro aqui, esse outro é mais simples ainda. Vamos lá. A fonte aqui tá na esquerda. A corrente sai da fonte. Chegou nesse ponto aqui, ela divide. Parte desce, parte vem para cá. Essa parcela que vem aqui para R1 e R2 é dividida por eles. Como que a gente tem R1 e R2 associados? Tem um paralelo, né? Paralelo, purinho, coisa mais bonita. E a outra parcela dela desce por aqui, ó. E eu tenho que passar por R3 e R4 para chegar aqui no meu nó. Então esses dois aqui eu tenho série dentro de um paralelo, porque aqui houve divisão de corrente. Ah, mas o paralelo que está puro, professor, tem problema de fazer ele antes desse série? Não tem problema. Se você fizer só esse aqui, depois fizer o série, vai dar a mesma coisa. Agora, se você inventar de misturar esse cara com esse aqui sozinho, aí deu ruim. Então, por isso que eu recomendo. Prioridade para o paralelo, exceto se tiver série dentro. Vou fazer o série aqui primeiro. Ó. Chamar de RA. Muda de cor, vai. Chamar de RA é o série de R3 mais R4. Então, esse RA aqui vai ser 10 mais 2. Eu vou ter 12 ohms. Desses dois aqui, ó. Vamos fazer o RB já. RB, eu vou ter R1 em paralelo com R2. Vamos fazer a menos 1. RB a menos 1 é igual a R1 a menos 1. Mais R2 a menos 1. 10 mais 15 a menos 1. Vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. 10x a menos 1 mais 15x a menos 1 igual x a menos 1 igual de novo. A gente tem 6 ohms desse equivalente paralelo aqui. Ó. Redesenhando, eu vou ter minha fonte aqui de 36 volts. Essa fonte alimenta o equivalente paralelo de R1 e R2. E aqui, como eu tenho um nó, né? Esse nó aqui, ele leva até R3 e R4. A gente já calculou o equivalente deles. Eles vão pintar aqui em paralelo. Coisa mais bonita. Ó. Então, a gente tem aqui o RB. 6 ohms. E o nosso RA, que é de 12 ohms. Vamos calcular já a resistência equivalente aqui já. Esse é de boaça. Como que esses dois estão? Em paralelo. Quer usar a regra da somatória menos 1? Usa. Quer usar produto sobre a soma? Usa. Dá para usar aqui R sobre N? Aquele macete, pegar a resistência e dividir pela quantidade de resistores? Diga lá. Dá para usar o macete? Enquanto ninguém responde, vocês vão ser hipnotizados. Eu acho que não. Não dá. Por que que não dá?
Teria que ser igual, não teria? Tem que ser igual. Então, só se for igual que você mexe aqui. Se não for igual, vai no seguro. Pegar RB a menos 1 mais RA a menos 1. É 6 a menos 1. Mais 12 a menos 1. Já sai com a nossa resistência equivalente aqui, ó. 6 a menos 1 mais 12 a menos 1 igual x a menos 1 igual de novo 4 ohms de resistência. Então, o nosso circuito aqui, na verdade, simplificado, já é uma fontezinha que alimenta um resistor equivalente de 4 ohms. Essa minha fonte aqui tem 36 volts de potencial. Pedi para calcular a corrente lá. Tensão sobre resistência. 36 dividido por 4 dá quanto? 9. 9. 9 amperes. Corrente. Vou olhar aqui. Aqui, ó. Letra B. 9 amperes. Tranquilo? Por mim, tranquilo. O outro aqui. Apareceram umas coisas novas que a gente até falou na aula passada. Então agora a gente só resolve. Tá aqui nosso circuito, mesmo esquema. Calcular a corrente. Beleza. Falei para vocês aula passada que a gente tem um curto-circuito aqui em R6. Então esse cara aqui, do ponto de vista eletrônico, né, é como se ele não existisse. A corrente ela sai daqui, ó. Nossa corrente total, ela vem para cá. Ela circula aqui, ó, porque aqui é um caminho livre de resistência, o nosso curto-circuito. Ela vem direto até esse nó. Chegou nesse nó, essa minha corrente total, ela tem a opção de dividir em 3 caminhos. Só que esse caminho aqui, ó, tem como ela voltar para a fonte nesse caminho? Esse caminho aqui? Não, isso daí vai morrer também. Não tem, porque ela não tem, o caminho tem interrompido, é um circuito aberto. Então aqui a gente nem considera para o cálculo de resistência equivalente. Eletricamente também não serve de nada esse circuito assim. Então essa corrente ela vai dividir aqui para 8, esse resistor, e para esse outro resistor aqui, ó. Dividiu para esse resistor, elas vão se somar aqui, vão cair na minha malha principal. Se eu tirar esse cara daqui, funciona alguém? Morre tudo. Morre tudo, é o nosso resistor sério. Então a gente vai resolver nossa treta primeiro aqui, ó. Depois a gente volta para ele. R6, chama aqui de R1, vai. R2, R3, R4 e R5. R1 e R2 a gente vai desprezar porque eles não estão fazendo absolutamente nada no nosso circuito. Primeiro paralelo de 8 com 8. Vou usar aquela regra lá, vou chamar de RA. Resistências de mesmo valor. Então eu vou pegar o valor de um resistor, vou dividir pela quantidade de resistores. Eu vou ter aqui 4 ohms. Quando eu faço isso e redesenho o circuito, eu vou ter isso daqui, ó. Quer ver? Melhor, vamos fazer diferente. Deixa eu esticar. Eu vou redesenhar esse circuito aqui primeiro, considerando esses detalhes do circuito aberto e do curto-circuito. Fica mais fácil de enxergar. Fonte. O cachorro fica quieto.
Aqui ela vem direto até o nó, porque meu R6 aqui não está fazendo nada. Eu divido aqui para um R4. E divido isso daqui, ó, para o meu R3. Mas o retorno depende do meu R5. 6 ohms. Primeira coisa que a gente fez foi esse paralelo aqui. Eu chamei de RA, né? E a gente sabe que ele vai ser igual a 4 ohms. Então a gente vai redesenhar a partir desse aqui. Para ficar melhor exposto o desenvolvimento. Daqui para frente está morto, né? Não copiei você, copiei esse aqui. Mais fácil eu ter desenhado. Tá. Apagar isso aqui. A gente converteu esses dois caras aqui em um resistor. Que eu chamei de RA. E tem resistência de 4 ohms. Agora está em série, é só resistência equivalente. Vai ser RA mais R5. Eu vou ter 4 mais 6. Redesenhando. Vai ter só isso aqui, ó. E a fonte é quanto? 30 volts. Corrente total. Tensão sobre a resistência. 30 sobre 10. Chegamos a uma corrente aqui de 3 amperes. E aí, gente? Desabafa. O complexo desse circuito era a gente identificar, né, o curto-circuito e a parte de circuito aberto. Feito isso, virou um circuito misto do mais simples possível, onde eu tenho dois resistores em paralelo e o resultado deles, o equivalente deles, fica em série com um terceiro resistor. Primeiro exemplo de circuitos mistos que a gente trabalha é um exemplo assim. Beleza? Dúvida? Sem dúvida? De boa? Então, não é o último, tem mais dois. Daí vai ficar só isso hoje a aula? Eu acredito. Esse tipo de circuito aqui é muito comum de cair em vestibular, processo seletivo, tá? Cai bastante. Circuitozinho em cascata que a gente fala. Esse daqui é mais recomendado ainda. A gente recomenda ainda mais começar da direita para a esquerda, do mais distante da fonte para o mais próximo, e ir olhando paralelo, exceto se tiver série no paralelo, e assim por diante. A gente vai reduzindo o circuito até chegar na fonte. Saiu aqui da fonte, eu tenho esse R1. Se eu tirar R1, funciona mais alguma coisa? Fala aí. Não. Não funciona nada. Então, esse R1, para o cálculo de resistência equivalente, ele vai ser o menor dos seus problemas. Porque quando você matar tudo isso que está aqui, ó, você vai ter um resistor em série com ele. Deixa R1 quietinho. Então a gente vai deixar esse cara quieto. Corrente vai passar aqui pelo nó. Vai dividir para cá e para cá.
essa corrente que passa por R3 vai chegar nesse nó. E ela alimenta, né, R5, R4 e R6. Se eu tirar R3 daqui, funciona alguém desses três aqui? Não. Então, ó, R1 tá em série com todo mundo aqui. Meu R3, esse cara, ele tá em série só com esses três aqui. Porque o circuito está dependendo dele. Então, todo o restante do circuito depende de R1 e R5, R4 e R6 depende de R3. Essa corrente chega aqui nesse ponto, ela divide para R4 e divide para cá. Essa parcela aqui da corrente, ó, para retornar para a fonte, tem que passar por R5 e por R6. Eles estão em série. Então, não desembesta fazer paralelo desse com esse aqui. Só vai ser paralelo aqui, ó, se não tivesse nada aqui, ó. Aí ia estar em paralelo. Como tem em série, eu já vou ter queda de tensão, não estou mais no mesmo ponto. Como eu tenho um resistor em série, eu vou ter queda de tensão e não estou mais no mesmo ponto. Max, sossega. Quieta. Ô, Pablo, Oi. só avisando, tem dúvida no chat, viu? Tem dúvida no chat? Toda hora eu esqueço. Se tirar R1, se fizesse os 8 em paralelo, tá errado. Tá, vamos olhar aqui. Se fizer os 8 em paralelo, é dessa questão, né? Tá errado, Pablo, porque eles não estão em paralelo. 8 em paralelo, eu vou ter isso aqui, ó. 1, 2, 3. Ah, os 8 em paralelo, esses dois aqui, eles estão em paralelo. A gente fez. Eu acabei perdendo sua pergunta. Então tá tranquilo. Passa, Max. Se tirar R1 já morre tudo. Não, beleza, então é só sobre essa questão. Então a gente vai começar. Você fala os 3 e o 8, se fizer tudo em paralelo. Os 3, 8. Ah, aqui. Tá errado, porque não circula corrente aqui, ó. Aqui eu tenho um caminho aberto, tá vendo? A gente só considera equivalência de circuito, de componentes por onde a corrente flui. Se o seu circuito está aberto, esse cara não entra na conta. Certo? Beleza. Esse aqui então, ó. Começar o mais distante possível da fonte. Eu tenho aqui paralelo e tem série dentro do paralelo. Eu vou pegar esses aqui, ó. Vou chamar isso aqui de RA. Então, meu RA vai ser o série do R5 com o R6. Eu vou ter 2 mais 1. 1 mais 2, né? Isso é igual a 3 ohms. Resolvi esses dois aqui, ó. O que vai acontecer? Se desenhando isso, não vai acabar um, vou terminar. O que vai acontecer? Ó? Esquece esse resistor aqui. A gente converteu esses dois resistores, esquece esse aqui. Isso aqui não existe. Em um resistor que eu chamei de RAA, e ele tem 3 ohms de resistência. Como que esse resistor RA está com R4? Agora está paralelo. Agora é um paralelo puro. Aí você pode fazer. Vou chamar aqui de RB. Vai ser meu R4 em paralelo com RA. Se quiser fazer produto sobre a soma, vamos fazer produto sobre a soma aqui, nesse caso, só porque a gente não tem feito. Produto sobre a soma. Eu vou pegar, ó, R4 vezes RA. Eu vou dividir por R4 mais RA. Então fica 6 vezes 3, dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3 é 18. 6 mais 3, 9.
18 por 9, eu vou ter 2 ohms desses caras aqui. Tá? O que eu fiz aqui é a mesma coisa. Ó. Se eu pegar 6 a menos 1, mais 3 a menos 1, levar a menos 1 de novo, dá 2. Então isso aqui é uma forma que a gente usa para calcular só dois resistores em paralelo, tá? Valores distintos. Não quer fazer assim, continua usando a calculadora, é até mais fácil. Então a gente converteu esse cara e esse cara aqui só em um resistor. Esse resistor aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou redesenhar, vai ficar mais fácil. Deixa eu pensar. Vou fazer uma coisa melhor aqui, ó. Mais rápida. Ó, o que que a gente fez então? A gente já converteu esses caras aqui, ó. Esse aqui para um resistor. Fez o paralelo desses dois. E esses dois vai virar um resistor RB. Então, eu vou... Me ajuda, vai, Pente. Vou fazer isso aqui. É onde a gente está. O que é isso? Esse aqui. Apaga aqui. Apaga aqui. Isso aqui não é mais R4, ele virou um RB. Beleza. Ó. Estou redesenhando o circuito. Vou ter isso daqui. Só que esse meu resistor aqui agora, ele é um resistor RB de 2 ohms. Vou fazer RB com R2 ou R3 com R2? Não, não vai fazer. A corrente que passa por aqui, ó, tem que passar pelos dois resistores para voltar para a fonte. Eles estão em série. Se eles estão em série, você vai dar preferência para esses dois e vai deixar esse cara aqui quietinho. Então a gente faz o série dos dois. Vou chamar de RC. RC vai ser R3 mais RB. Esse RC aqui, então, vai ser 4 mais 2. Vai ser igual a 6 ohms. Então, a gente pega esse circuito aqui. Max, sossega. Esse circuito aqui, ó. Eu não precisava ter feito isso, mas já que fiz. Deixa quieto. A gente converte esses dois resistores em um resistor só. Vou redesenhar, estou convertendo esses dois resistores aqui em um resistor só. Ó. E esse resistor que sobrou, ele vai ficar em paralelo com o meu R6. É um RC de 6 ohms. Está em paralelo com o R6. Aí você pode usar a forma que você preferir. Chamar de RD. RD a menos 1 vai ser R2 a menos 1. Mais RC a menos 1. Estou fazendo diferente do primeiro. Vai dar o mesmo resultado se fizer o produto pela soma. Ah, não, perdão. É 6 e 6. Nem fala nada. Resistores em paralelo de mesmo valor, gente. Vou pegar um resistor e dividir pela quantidade deles. Ó, 6 por 2. Vou ter 3 ohms. Aqui, então, vou converter esses dois caras aqui, R2 e RC, para um resistor apenas, de 3 ohms. Agora já dá para redesenhar tranquilo. Vou ter meu R1 aqui do mesmo jeito. E esses dois aqui viraram um resistor só.
chamei de RD. 3 ohms. E aqui eu tenho R1 de 5 ohms. O que eu faço agora na resistência equivalente? Ficou todo mundo série. Só somar. R1 mais RD. Eu vou ter 5 mais 3. 8 ohms. Minha fonte aqui é de 240 volts. Dá para calcular a corrente agora. Duzentos e quarenta dividido por 8, o que que deu? 30 amperes. Morreu mais um exercício. Dúvida nele? Não, vamos acabar então. Falta só esse aqui. Deve dar tempo. Eu, que na inocência de continuar com o conteúdo hoje. Depois eu mando para vocês o desenvolvimento, tá? Último exercício. Corrente sai da fonte. Chega aqui no nó. Vai dividir para 3 resistores. Como que esses resistores aqui estão? Tudo paralelo. Paralelo, purinho, a coisa mais boa. Dá para jogar na calculadora e já sai com um resistor só. Se tá puro assim, não tem problema. Pode até fazer antes. A outra parcela chega aqui, ó, divide para cá e para cá. R4 e R5 estão como paralelo, também puro. Dá para converter em um resistor só aqui, ó. Professor, Oi. desculpe interromper, mas vou ter que sair da reunião. Infelizmente, hoje faleceu meu padrinho. Terei que ir no Nossa, velório. entendo. Tá. Meus sentimentos, Fábio. Se cuida lá. Obrigado, você também. Tenha Abraço uma pro seu boa pessoal. tarde e uma ótima semana. Tchau, tchau. Então aqui eu tenho dois em paralelo, né? E esse R6 aqui, ó, se eu tirar ele daqui, quem que para de funcionar no circuito? Responde aí. Se eu tirar R6 dali, quem morre? Alguma ideia? Para de funcionar aqui, ó. R4, R5? Isso, Vinícius. Para de funcionar R2? Não, né? Esses dois aqui dependem de R6 e o R6 depende dos dois funcionando, né? Então aqui eu tenho uma arranjo em série. O que a gente vai fazer então? Posso fazer o paralelo desse. Fiz o paralelo de R4 com R5, eu vou ter um resistor só. Que vai estar em série com esse aqui, ó. Fiz o série desse aqui, ele vai estar em paralelo com esses outros três aqui, ó. Eu não consigo enxergar que esse resistor, que vai equivaler a toda essa malha aqui, vai ficar em paralelo. Não tem problema. Faz aqui, faz o paralelo desse sozinho aqui. Depois você vai perceber que eles vão aparecer em paralelo também. Vamos começar desse arranjo em paralelo aqui, ó. Rapidinho, pessoal. Se quiser eu nem redesenho, ó. RA é o paralelo de R4 com R5. Vai ficar R4 a menos 1, mais R5 a menos 1. Então, meu RA menos 1 aqui vai ser 9K menos 1, mais 6K menos 1. Vou dar uma dica para vocês, mas se errar na prova não diz que foi o que eu falei. Se tiver todo mundo na mesma base, em quilo, em mega, em ohms, em milli, não precisa colocar essa base, esse 1000 aqui, esse 10 vai dar o cubo na calculadora. Só que você tem que lembrar de colocar depois. Tá? Então, se quiser não colocar, não precisa, mas eu vou colocar mesmo assim. 9.000 a menos 1
mais 6.000 a menos 1 igual x a menos 1 igual 3.600, 3,6K. Esses dois aqui. Então a gente converteu esses dois caras aqui, ó. São daqui. Em um resistor, que eu chamei de RA, que tem 3,6K. Como que esse resistor está aqui com o meu resistor R6? Tá sério. Está em série, então vai ser RA mais R6. RA é 3,6K mais 10,4K. Esse livro aqui é tão bonzinho que até quando vem com casa decimal, o resultado dá um valor inteiro. 10,4 mais 3,6 dá quanto? Dá 14. 14K. Então a gente converteu isso tudo aqui, né? Tudo isso daqui para um resistor só, que eu estou chamando de RB, de 14 ohms. Estou falando que esse resistor aqui está em paralelo com esses outros três, tá? 14K, desculpa. Está em paralelo com os outros três. Não está enxergando isso? Não tem problema. Faz lá o paralelo que você está seguro. Você vai ter um retrabalho, mas faz o paralelo aqui que você está seguro, né? E depois você vai ver que esse equivalente vai ficar em paralelo com o RB. Como eu já sei que está tudo em paralelo, eu venho direto para equivalente. Vou pegar R1 a menos 1, mais R2 a menos 1, mais o meu RB a menos 1A. Doze K a menos 1, mais 12K a menos 1, mais 3K a menos 1, mais 14K a menos 1. Então vamos colocar aqui os valores inteiros. 12.000 a menos 1, mais 12.000, a gente já sabe que 12 e 12 ia dar 6, né? É 12.000, eu coloquei 1.200. 12.000 a menos 1, mais 12.000 a menos 1, mais 3.000 a menos 1, mais 14.000 a menos 1. Igual, inverte, igual. Então a resistência equivalente aqui, 1.750 ohms, ou 1,75. Corrente total, VCC sobre a resistência equivalente. VCC é 28. Resistência equivalente é 1.750. Vamos ver o que dá. 28 dividido por 1.750. 0,016 ou 16 miliamperes. Dezesseis miliamperes. Essa aqui. Dúvida, pessoal? Deu para perceber direitinho aqui, ó. Ó, eu tinha dois resistores em paralelo. Primeiro R4 e R5. O que eu fiz? Tem um pincel branco? Se tivesse um pincel branco ia ser legal. Depois eu vejo. O que eu fiz? Converti esses dois aqui em um resistor só. Que é esse meu RA de 3,6K. Esse meu RA de 3,6K ele fica em série com R6. Somei. Deu 14K. Aqui deu para perceber que
Aqui eu não tenho ninguém consumindo. Então, esse ponto é o mesmo ponto desse, que é o mesmo ponto desse, que é esse mesmo ponto, que é esse mesmo ponto. E quando eu redesenho e transformo isso daqui em um resistor só, fica esse mesmo ponto aqui também. Mesma coisa embaixo. Esse ponto de baixo é esse mesmo ponto aqui, que é esse mesmo ponto aqui, que está aqui no mesmo ponto, aqui e aqui. Porque não tem resistência aqui, ó. Não tem ninguém aqui ou aqui. Então, a gente sabe que ele tem paralelo. Se você não tiver esse tipo de visualização, faz os três aqui em paralelo, R1, R2 e R3. Você vai converter em um resistor só, que eventualmente vai estar em paralelo com o seu RB aqui de 14K. Tá? Então a gente fez os quatro direto em paralelo, encontramos 1750 e corrente de 16 mili. Dúvida?